Olá, meu nome é Taiwane Liz, eu sou acadêmica da primeira fase de enfermagem do Centro Universitário Unifacvest, de Lages, e eu vou apresentar agora o projeto social. Como eu sou bolsista do UNEDU, a gente tem que estar apresentando esse projeto de extensão com a visão educativa. O meu tema vai ser a assistência de enfermagem a pacientes com fibrose cística. Ou então, a fibrose cística, ela também é conhecida como doença do beijo salgado ou também por mucoviscidose. Ela vai estar atingindo as partes gastrointestinais, respiratórias e as glândulas exócrinas. Na parte respiratória, o que vai estar acontecendo? A doença em si, ela é característica principalmente por produzir um muco mais espesso do que o normal e maior quantidade, muita quantidade. No caso ali de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual. Enfim, então esse muco ele vai ficar acumulado ali nas vias respiratórias, levando ao acúmulo de bactérias e germes. E aí, nisso, pode causar inchaço, inflamação e infecção nos pulmões, até podendo trazer bronquite e a pneumonia também como consequência. Já na parte gastrointestinal, esse muco ele vai estar bloqueando o trato digestório e o pâncreas, o que impede que as enzimas digestivas cheguem ao intestino. E da parte exócrina, nas glândulas exócrinas, ela afeta essas glândulas, podendo ocorrer em diversas células epiteliais, ductos de suor e pancreáticos, células secretoras de muco e sudoríparas. E ela é uma doença genética, crônica, ou seja, que precisa de tratamento continuamente. É uma doença que não tem cura, apenas tratamento para amenizar os sintomas. Muito sistêmica, porque, como eu falei, ele afeta vários sistemas do organismo. E congênita. Ela vem através dos genes presentes nos pais, porém são assintomáticos. No caso, os pais não apresentam a doença nem nenhuma característica, apenas os genes deles. Ou seja, é uma doença excessiva autossômica. Aqui sobre a epidemiologia nela, que é a ocorrência, ela afeta cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo, e aqui no Brasil estima-se que a incidência seja de 1 a cada 7.358 nascidos vivos. Então, vou falar um pouquinho sobre os sintomas, como que essa doença se manifesta. Na maior parte das vezes, os sintomas da fibrose cística aparecem na infância e a doença é diagnosticada cedo. No entanto, também existem pessoas que quase não apresentam sintomas e que, por isso, podem ter um diagnóstico mais tardio. Em qualquer caso, o tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível, já que previne o agravamento da doença e ajuda a controlar os sintomas quando eles existem. Então, também os sintomas vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que apresentam quase todos esses que tá aqui na tela. Tem umas que apenas alguns, tem uns que muito intenso. Outras é bem mais leve, alguns acabam até perdendo a vida por causa dessa doença. Mas basicamente, os principais sintomas dela são a sensação de falta de ar, tosse persistente, podendo haver catarro ou sangue, catarro em grande quantidade, chiado ao respirar, dificuldade para respirar após o exercício,
sinusite crônica, pneumonias e bronquites frequentes, né? Isso é uma consequência da doença em si, acaba trazendo outras doenças. Infecções pulmonares recorrentes, pele e olhos amarelados, formação de pólipos nasais, que é o crescimento aqui da parte do nariz de uma forma mais anormal, dificuldade para aumentar de peso, dores nas articulações e o suor mais salgado. Por isso aí também que vem a variação do nome ali da doença do beijo salgado, porque o suor da pessoa é mais salgado. Algumas pessoas apresentam alguns sintomas digestivos, também que seria fezes volumosas, gordurosas e com cheiro fétido, diarreia ou prisão de ventre frequente, má digestão e desnutrição progressiva. Bom, então todos esses sintomas estão relacionados ali, né, com o sistema que eu falei anteriormente, que afeta o sistema respiratório, gastrointestinal e das glândulas exócrinas. Então, falar um pouquinho sobre o diagnóstico, como que ele é feito dessa doença, né, como que é descoberto se a pessoa tem ou não. Os tipos de diagnósticos, os principais tipos são o teste do pezinho, o teste do suor e o teste genético. O diagnóstico da fibrose cística, então, ele pode ser feito logo ao nascimento, por meio do teste do pezinho. No entanto, para a confirmação do diagnóstico, é necessário realizar o exame de suor e exames genéticos, que permitem identificar a mutação responsável pela doença. Então, a pessoa vai ter a característica mais detalhada da doença, através do exame genético. Além disso, é possível que seja feito o teste do portador, que verifica o risco do casal de ter filhos com fibrose cística, sendo esse teste principalmente realizado por pessoas que têm histórico na família. Histórico da doença, né, na família. Quando a pessoa não é diagnosticada logo ao nascimento ou nos primeiros meses de vida, o diagnóstico pode ser feito por meio de exames de sangue, com a finalidade da pesquisa pela mutação característica da doença ou dosagem dos níveis de algumas enzimas no sangue, que podem estar alteradas na fibrose cística. E podem ainda ser solicitados pelos médicos exames de função pulmonar, bem como a radiografia de tórax ou tomografia computadorizada, principalmente quando a pessoa apresenta sintomas respiratórios crônicos. Geralmente, o primeiro diagnóstico, o primeiro sintoma que o bebê já pode apresentar, que já deve ser visto mais a fundo, é quando o bebê não consegue estar eliminando o mecônio, que seria as primeiras fezes. Também o bebê tem dificuldade para ganhar peso e o crescimento atrasado. Quando o bebê apresenta essas coisas, já deve ser feito, né, mais exames para ver bem certinho. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os testes. O teste do pezinho, então, como muitas pessoas já conhecem, né, pois ele é feito em todos os bebês logo que nascem. Então, ele é feito rotineiramente nas maternidades para 3 doenças congênitas e deve incluir a triagem para a fibrose cística. Embora existam falsos positivos, resultado positivo é sinal de alerta e que não deve ser desprezado. Então, pode ser que dê errado, mas não deve ser descartada a possibilidade, já que, né, tá ali. Já o teste do suor, ele é específico para o diagnóstico de fibrose cística. Então, esse teste do suor é exatamente isso. Já o teste do pezinho, ele sempre é feito e pode estar diagnosticando outras doenças. Já o teste do suor é justamente para a fibrose cística. Então, os níveis de cloro superiores a 60 milimoles por litro em 2 dosagens, associado ao quadro clínico característico, indicam que a pessoa é portadora da doença. E já o teste genético indica apenas os tipos mais frequentes da doença,
porque as mutações dos genes são muitas e os kits são muitas. É isso. Vamos ver. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Então, o tratamento ele é bem complexo, devido a ser uma doença bastante agressiva. Então, é de extrema importância ter uma equipe multidisciplinar, né, no tratamento dessa doença, incluindo pneumologista, endocrinologista, gastroenterologista, geneticista, fisioterapeuta, nutricionista, entre outros, incluindo o enfermeiro, que é de grande importância também. Os remédios. Basicamente, os remédios para fibrose cística são utilizados com o objetivo de prevenir infecções, permitir que a pessoa respire com maior facilidade e evitar o surgimento de outros sintomas. Então, ali dentro desse pacote ali de remédios, que tem as enzimas pancreáticas, que elas têm como objetivo facilitar o processo de digestão e absorção de nutrientes, os antibióticos para tratar e prevenir infecções pulmonares, broncodilatadores, que ajudam a manter as vias aéreas abertas e relaxar os músculos dos brônquios, e os mucolíticos, para ajudar a liberar o muco. Nos casos em que o sistema respiratório piora e o paciente apresenta complicações como bronquite ou pneumonia, por exemplo, pode precisar de receber oxigênio através de máscara. Os pacientes também de fibrose cística, né, eles também precisam estar aderindo a uma dieta, se adaptando a uma dieta. Então, o acompanhamento nutricional na fibrose cística é essencial, visto que é comum que esses pacientes tenham dificuldade para ganhar peso e de crescimento, deficiências nutricionais e às vezes até desnutrição. Assim, é importante a orientação do nutricionista para que seja feita a complementação da dieta e fortalecimento do sistema imunológico, combatendo infecções também. Sessões de fisioterapia, elas vão estar, né, o tratamento fisioterapêutico tem como objetivo ajudar na liberação das secreções, melhorar as trocas gasosas nos pulmões, né, essa atividade de respiração. Isso tudo através de exercícios de respiração e aparelhos. Além disso, a fisioterapia também ajuda a mobilizar as articulações e os músculos do peito, costas e ombros através de exercícios de alongamento. Há casos em que a cirurgia no intestino é indicada quando ocorre uma obstrução intestinal causada pela fibrose cística, permitindo que as fezes consigam passar novamente pelo intestino, né? No caso, às vezes ocorre ali, acaba interrompendo o fluxo. Eu preciso estar realizando a cirurgia para estar liberando. E em alguns casos também, precisa de cirurgia no pulmão, né? O transplante de pulmão, ele pode ser indicado quando a fibrose pulmonar causa problemas respiratórios graves e que podem colocar a vida da pessoa em risco, ou quando a pessoa apresenta resistência aos antibióticos, ou seja, esses remédios já não conseguem controlar a infecção pulmonar. Bom, a fibrose cística, como eu já falei no início, ela não tem cura. No entanto, é uma doença, né, que pode estar sendo diagnosticada logo após o nascimento, permitindo que o tratamento seja feito o quanto antes para ajudar a aliviar os sintomas, evitar as complicações e melhorar a qualidade de vida. A expectativa de vida das pessoas com fibrose cística varia de pessoa